foi para sua casa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, o ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada na adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que estas sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Glória a Deus, Senhor. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Ela penetra profundamente na nossa alma e nos vira pelo avesso. Nos mostra, Senhor, como nós somos tão falhos. Às vezes achamos que somos tão santos, mas somos muito falhos. E que, Senhor, a tua palavra, Senhor, venha aos nossos corações e nos faça crescer como pessoas, como irmãos, como amigos, para que nós possamos realmente andar na tua presença, e a tua presença está em nós, e possamos viver para o teu louvor e para a tua glória, e para que os nossos irmãos sejam abençoados. Assim nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que alguém que ligasse o ventilador, porque o barulho dele me incomoda. Sou chato, né? Não sei disso. O problema é o barulho incomoda. O barulho do ventilador incomoda muito. Muito obrigado, presidente. Vamos. Isso, que paz, que tranquilidade. Glória. Esse aí eu já tenho. Pastor, eles já botaram ali até um controle naquele ventilador ali para ela. Começa. É o ar que está. Glória a Deus. Irmão, nós começamos a leitura do nosso texto dizendo que as pessoas foram para casa. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Quando nós começamos a perceber que houve ali uma discussão, Jesus com os religiosos do templo, Jesus estava ali no templo, e uma polêmica estava ali falando, e na realidade eles sempre procuravam alguma coisa para ir contra a pessoa de Jesus. E eu gostaria de dizer o seguinte: no meio daquela festa que estava sendo realizada em Jerusalém, a Bíblia diz que as pessoas foram para casa, mas Jesus não tinha, parece-nos que, nenhum convite de qualquer pessoa dentro da cidade de Jerusalém para dizer: Senhor, passa a noite na minha casa. É interessante isso, né? Jesus, ele não tinha ali ninguém que falasse com ele: Senhor, pousa essa noite na minha casa. Ninguém com o coração aberto, um coração disposto a abrigar alguém por uma noite. E a Bíblia diz que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras, possivelmente como era a festa dos tabernáculos, e os judeus nesse período eles gostam de ficar dentro de tendas, e nós percebemos lá em Israel nesse período dos tabernáculos que eles vivem essa festa mesmo de Sucote, e nos apartamentos, nas varandas,
eles fazem dali uma cabana. Nos bares, assim, na calçada, eles montam cabanas, põem mesas ali, porque toda a alimentação que eles fazem é dentro da cabana. E eu acredito que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, porque também ali certamente tinha uma cabana que os discípulos tivessem feito para ele, e ele andou mais ou menos 3 quilômetros, ou um pouquinho mais, da onde ele estava, do templo, até o Monte das Oliveiras. E Jesus, ele passou a noite ali, e uma das coisas que é muito forte no ministério de Jesus, às vezes nós pensamos que eram os milagres, sinais, prodígios, maravilhas, mas o que Jesus se preocupava, e que era muito forte no ministério de Jesus, era o ministério do ensino. Jesus, ele tinha a preocupação de ensinar, porque ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade que vos libertará. Somente o conhecimento pode nos libertar de muitas coisas que nós acreditamos, ou que nos ensinaram a acreditar, e que atrapalham muitas vezes a nossa vida, o nosso relacionamento com as pessoas, com a família, e até mesmo o nosso relacionamento para com Deus. Nós podemos às vezes servir a Deus com mais tranquilidade, podemos servir a Deus de uma forma mais prazerosa, e nós não servimos a Deus porque nós achamos que tem que ser de uma determinada maneira, de uma determinada forma, e que nos pesa isso. Mas quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós vamos descobrir que servir a Deus não é nenhum peso, muito pelo contrário, é prazeroso servir ao Senhor. E Jesus volta pela manhã. Aqui nós temos a questão do tempo. Jesus, ele passou o dia anterior, estava no templo falando, ensinando, discutindo com aqueles sábios, entre aspas, da palavra de Deus, do Velho Testamento. Passou a noite no Monte das Oliveiras, e pela manhã ele volta ao templo para ensinar. Jesus, ele não perdia oportunidades para ensinar, para falar do reino de Deus. E Jesus, ele chega ali e ele começa a ensinar. Mas já viu que todo sucesso gera ciúmes? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas sucesso gera ciúmes. Tem até um provérbio que diz que o segredo do negócio é o silêncio, é não ficar falando. Mas por que não ficar falando? Porque alguém poderá pegar as suas ideias e tentar fazer antes de você, porque alguém poderá ver o teu sucesso. Aí diz que aquela tal da história do olho gordo, né? E até tem uma frase: se você tem olho gordo, vê se enxerga Jesus melhor, né? Se tem olho grande, vê se enxerga Jesus melhor. Então as pessoas trazem essas superstições, trazem esses medos, mas na realidade o que gera é a inveja. Tem pessoas que não suportam o sucesso de outra pessoa. Elas são muito amigas, são assim, vamos dizer assim, trocam confidências, trocam recados e tudo mais. Mas quando uma delas começa a subir, a ascender, a ter sucesso na vida, aquela outra, em vez de ficar feliz com o sucesso daquela pessoa que era sua companheira, amiga, ela começa a ficar assim, tratando entre os dentes, começa a tratar de uma forma diferente. E a pessoa que está subindo, que Deus está abençoando, tem um sucesso, fala assim: mas o que está acontecendo com você que está me tratando de forma diferente? Não é nada não, mas na realidade é inveja, porque a pessoa está crescendo, a pessoa está progredindo, e às vezes o progresso dessa pessoa é porque estudou, é o progresso dessa pessoa porque se dedica ao trabalho, o sucesso dessa pessoa porque é uma pessoa aplicada, e a outra não. Então começa a haver um ciúme. Isso infelizmente ocorre até mesmo dentro da família de Deus, do povo de Deus. Alguém está lá: puxa vida, eu estou há tanto tempo aqui na igreja, e chegou lá o outro com menos tempo, já o pastor já separou ele, já é diácono, daqui a pouco ele é um evangelista, daqui a pouco ele é um presbítero, daqui a pouco ele é pastor. E não estou falando que seja uma escadinha de consagração, não. Estou falando que a pessoa, Deus vai alavancando aquela pessoa, e as outras ficam com ciúmes. E não foi diferente com Jesus. A Bíblia declara, queridos, que Jesus, aonde estava, a multidão ia até ele. E agora os
senhores da lei, os rabinos, os conhecedores da palavra, aqueles que chegavam diante do povo e diziam: olha, a palavra de Deus, a interpretação é dessa forma e tem que ser assim, e gostava que as pessoas massageassem o ego deles e tudo mais, mas ele não tinha as multidões seguindo eles. Jesus não precisava que ninguém ficasse massageando o ego dele, ele não gostava disso, mas as multidões seguiam a Jesus, porque as palavras de Jesus eram palavras de verdade, não eram, porque fulano disse, porque o rabino falou isso a respeito do que Moisés disse. Jesus, ele vinha, trazia a palavra, falava a palavra com verdade, e as pessoas ficavam maravilhadas, e as palavras de Jesus entravam na vida das pessoas, e as pessoas começavam a ter transformações na sua maneira de viver, e as pessoas gostavam de estar perto de Jesus. Então, queridos, aquilo começou a despertar o ciúme no meio daqueles religiosos, e eles procuravam, de uma forma ou de outra, desacreditar Jesus. Você já percebeu pessoas assim que você vai crescendo, ou Deus vai agindo com a tua vida, e de repente ela começa a dizer: bom, não é bem dessa forma, não é bem assim, e começa a trazer uma palavra para desacreditar a sua vida. Talvez isso tenha acontecido com você, alguém que trabalhou, alguém que no seu meio profissional, e que Deus estava te dando crescimento, e alguém com ciúme começa a dizer: olha, não é bem dessa forma não, ele não é assim, esse produto também não é tão bom assim, ou o fulano ali, o Sérgio, que é bom no ar-condicionado, ele não é tão bom assim, entendeu? Então começa a gerar essas situações, e Jesus não ficou livre disso, porque o sucesso incomoda. Você pode dizer a alguém para quem está perto de você: olha, o teu sucesso vai incomodar muitas pessoas. Vai. O teu sucesso na família, o teu sucesso no seu trabalho, o teu sucesso como servo de Deus, isso incomoda, irmãos, incomoda muitas pessoas, incomoda mesmo. E tem pessoas que trabalham contra você em palavras, conversando com outras, né? Vai armando uma situação para tentar desacreditar. Mas uma coisa eu quero dizer para você: se Deus está te dando sucesso, pode o inferno todo trabalhar contra você. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali aquela turma se reunia para tentar derrubar Jesus. Jesus que proclamava o perdão, o amor e a graça. E de repente a Bíblia nos fala que chegaram perante Jesus já de manhã cedo, irmão. Não foi à tarde não foi no culto da tarde, nem no culto da noite, foi no culto da manhã, da parte da manhã. Chega uma turma que está trazendo uma mulher. E qual era o crime dessa mulher?